No seu melhor jogo do ano, o Palmeiras vence o Corinthians em Barueri e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Abel Ferreira, com uma nova estratégia, uma nova maneira de jogar, consegue vencer o Corinthians em Barueri e assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você como que o Palmeiras construiu essa vitória ainda no primeiro tempo e com sobras vence o Corinthians pelo placar de 2-0. Para começar o nosso vídeo, vamos mostrar para você como que o técnico Abel Ferreira e como que o técnico Emiliano Dias mandaram a campo os seus comandados. O técnico Abel Ferreira mandou o Palmeiras com 3 zagueiros e mandou essa formação, né, com o 3-4-2-1, dando muita liberdade principalmente para o Estevão trabalhar por dentro, justamente porque o Felipe Anderson teve um papel fundamental, principalmente apoiando aquele lado direito, então deu liberdade ao Estevão para trabalhar por dentro. Aliás, o Felipe Anderson teve um papel fundamental no jogo contra o Cerro Porteño e no jogo contra o Corinthians teve um papel fundamental, principalmente sem bola. Sem bola, o Felipe Anderson fechava aquela linha do lado direito, então o Palmeiras se formava, junto com o Piquerez também fechando pelo lado esquerdo, uma linha com 5 defensores, isso dificultou bastante as ações de ataque por parte do Corinthians. Aliás, o Palmeiras, pelo lado direito, né, da sua defesa, o Palmeiras não deu total espaço para a equipe corintiana, que tentava exatamente atacar por lá. Obviamente, vou mostrar para você no decorrer do nosso vídeo como que o Corinthians tentava atacar pelo lado esquerdo de ataque, lado direito de defesa do Palmeiras, sem nenhum sucesso. Mas essa formação deu bastante liberdade ao Estevão, deu bastante liberdade também ao Facundo Torres, e aí teve o Vitor Roque circulando bastante por dentro, pelas costas da zaga da equipe do Corinthians, e aí o Palmeiras teve bastante espaço na frente para construir, principalmente pelo seu lado direito de ataque. Já o técnico Emiliano Dias, que substituiu seu pai, que foi expulso no jogo contra o Vasco, mandou o Corinthians no seu tradicional losango, né? A gente já percebe na imagem o Memphis Depay e também o Yuri Alberto, ali o seu losango ali muito bem postado com o Breno Bidon, Carrilho, José Martínez e o Ranielli, e ali a sua linha de defesa, aquela linha de defesa com 4 defensores. Assim mandou a campo Emiliano Dias e também Abel Ferreira para o clássico de ontem, e o Palmeiras leva muita vantagem, principalmente sobre esse losango. O Palmeiras fez com que esse losango corintiano balançasse para um lado, balançasse para o outro, e o Palmeiras foi criando os espaços, foi criando as jogadas, foi criando as chances, e assim o Palmeiras construiu a sua vitória ainda no primeiro tempo. A tentativa do Corinthians no primeiro tempo era atacar exatamente o lado direito de defesa do Palmeiras, né? O Corinthians tentava muito por aquele lado, inclusive o próprio Matheus Bidu se projetava por ali, o Yuri Alberto, ora na Memphis Depay. Teve um momento do primeiro tempo que o Carrilho começou a atacar por aquele lado justamente para tentar gerar superioridade. Mas o Palmeiras muito bem postado nas suas ideias defensivas do Abel Ferreira, que tinha uma linha de 13, e defensivamente falando, Piquerez de um lado, do lado esquerdo, e o Felipe Anderson pelo lado direito fechavam essa linha de defesa, formando uma linha de 5, e o Palmeiras se compactava e não deixava o Corinthians trabalhar por esse setor. Vou soltar a imagem aqui para a gente entender um pouquinho como que era essa dinâmica do Corinthians no jogo. Aí o Matheus Bidu já se projeta para receber, o Palmeiras muito bem compactado nessa faixa, nesse setor do campo, não deixava a equipe corintiana se projetar. Aí o Matheus Bidu consegue o passe, mas erra o passe, e o Memphis Depay ali muito bem marcado pelo Bruno Fux e não deixou espaço para o jogador holandês. Teve uma jogada interessante, que é essa que nós vamos mostrar agora, que o Palmeiras se compacta. O Palmeiras se compacta, espera o erro do Corinthians no jogo, e que isso que acontece. O venezuelano, o José Martínez, acaba errando o passe e acaba gerando uma ocasião de gol por parte do Palmeiras. Percebe o Palmeiras muito bem compactado, gera dúvida no venezuelano para quem ele dá esse passe. Jogadores do Corinthians muito bem marcados, e foi uma ideia do Abel Ferreira, foi as perseguições, os encaixes individuais faziam com que o Palmeiras dificultasse essas ações por parte do Corinthians. Aí o venezuelano recebe essa bola, tem dúvida para quem ele dá o passe, o Felipe Anderson se antecipa, percebe a movimentação do Vitor Roque, já passando as costas da defesa corintiana, justamente porque estava desprevenida e acabou ficando desmontada essa defesa corintiana. O Vitor Roque recebe aos 15 minutos e aí finaliza com o seu pé direito para fora. Então era a tônica corintiana atacar por esse lado. Já ali no minuto 24, o Carrilho começou a atacar por ali, e mesmo assim o Palmeiras congestionava esse lado e fazia com que o Corinthians errasse o passe. Aí o Carrilho vai errar o passe e aí o Palmeiras recupera essa bola e sai para o jogo. Então era a tônica corintiana no jogo. Se a gente pegar o mapa de ação corintiano na partida, a gente percebe a tentativa durante todo o primeiro tempo e também pelo segundo tempo de atacar as costas do lado direito de defesa do Palmeiras, e o Palmeiras não deu espaço para essa construção
corintiano. E aos poucos o Palmeiras ia chegando ao seu gol, aos poucos o Palmeiras ia clareando, né, as chances criadas diante do Corinthians até que chega ao seu gol com o lateral esquerdo Piquerez. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores de Palmeiras e também de Corinthians. Eu vou dar um zoom na grande área para a gente entender como que o Corinthians marcava o Palmeiras. O Palmeiras ali com 3 jogadores dentro da área, o Corinthians acabou deixando espaço para o lateral uruguaio e ele ali fora da imagem, a gente percebe agora a imagem mais aberta, o Piquerez livre de marcação, e aí tenta o chute ali o Richard Rios, erra o chute, a bola vai sobrar para o Piquerez, ali o Carrilho não consegue a marcação no uruguaio e ele finaliza muito bem com o seu pé esquerdo, chegando então ao primeiro gol, o Palmeiras na partida. O Palmeiras foi controlando o Corinthians, aos poucos foi chegando, e aí faz o seu gol com o lateral esquerdo Piquerez. Mas o Palmeiras, aos 18 minutos, o Palmeiras mata o jogo. O Palmeiras sacramenta a sua vitória ainda no primeiro tempo com esse belíssimo gol do Emiliano. Mas antes do gol, vamos analisar como é que foi feito, como é que foi construído esse gol por parte do Palmeiras. A bola foi ali pelo lado esquerdo, e aí perceba na imagem um 2 contra 1, né? Era ali o Facundo Torres e o Piquerez contra o lateral Mateuzinho, e aí a demora de chegar na aproximação ali do jogador Carrilho contra o lateral uruguaio. Então ele demora para chegar, deu tempo ali do Piquerez dominar essa bola, entregar a bola um pouco mais atrás para o Emiliano Martinez, e aí sim, encaixou essa marcação por parte do Corinthians, mas permaneceu espaço ainda no corredor, que aí recebe essa bola o Facundo Torres, tem tempo de dominar essa bola, o Mateuzinho dá espaço para o ponta do Palmeiras, ele domina, cruza lá na área, né? E ali o espaço deixado pela defesa corintiana, o Vitor Roque domina essa bola, rola para o Estevão, e o Estevão tem aí, eram dois do Palmeiras contra 1 do Corinthians, o Estevão espera a movimentação ali do Felipe Anderson, que finaliza na trave. A bola vai sobrar ainda ali no pé do uruguaio, que vai rolar para o outro uruguaio, seu compatriota, o Emiliano Martinez, acertar um belíssimo chute de fora da área e aí concluir esse placar ainda no primeiro tempo, com 18 minutos, o Palmeiras ampliava diante da equipe do Corinthians. O Corinthians teve muita dificuldade, né, para jogar no primeiro tempo, tentava muitas jogadas pelo lado esquerdo, né, e muito sem sucesso. A única jogada por dentro, o Corinthians consegue uma belíssima jogada, uma finalização errada do Yuri Alberto, mas o Corinthians consegue chegar por ali. Ali o Memphis Depay recebendo ali no meio, consegue até um belo drible diante do Gustavo Gomes, observa a passagem às costas, né, atacando o espaço o Yuri Alberto. Do jeito que o Yuri Alberto gosta de receber, ele recebe essa bola, mas a bola dá uma pingadinha um pouco mais à frente, tira um pouco do kick ali o atacante corintiano, que acaba perdendo a jogada. Mas era um Palmeiras que tinha muita tranquilidade no jogo, o Palmeiras dominou todo o primeiro tempo, dominou também o segundo tempo, controlou o Corinthians, deixou o Corinthians muito mais com a bola no segundo tempo, teve muito mais posse o Corinthians, mas foi uma posse nula. O Corinthians não teve chances reais de gol, pelo contrário, quem chegou foi o Palmeiras numa belíssima troca de passe ali pelo corredor do lado direito. O Palmeiras consegue trocar esse passe, o Palmeiras acha um belíssimo lançamento, Emiliano Martinez ali para o jogador Richard Rios, que faz o cruzamento para a bola ir na trave, a cabeçada do atacante palmeirense. Então o Palmeiras que teve controle, o Palmeiras que teve muito mais tranquilidade, e assim o Palmeiras constrói a sua vitória, a belíssima vitória no Clássico. Talvez a sua melhor apresentação na temporada foi essa, do Clássico contra a equipe do Corinthians. O Palmeiras que jogou com essa mesma formação na Libertadores da América no meio de semana, quando ele venceu o Cerro Porteño. A entrada do Felipe Anderson no lugar do Rafael Veiga, e aí o Palmeiras conseguiu ter algumas movimentações diferentes, talvez siga assim para a temporada e talvez o Palmeiras encontre a melhor formação, essa que nós acompanhamos no Clássico diante da equipe do Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você achou do Clássico, eu quero saber o que você achou da vitória do Palmeiras, você torcedor do Palmeiras, e quero saber também a sua opinião, torcedor corintiano, o que faltou para o Corinthians vencer o Palmeiras no derby, o quarto derby da temporada, esse que foi jogado na cidade de Barueri. Eu quero saber a sua opinião, escreva para a gente nos comentários, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. E lembrando que nós temos uma meta bastante agressiva em 2025, que é chegar aos 20 mil inscritos, e contamos com o seu like, com o seu compartilhamento e, claro, o principal, contamos com a sua inscrição para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores. Estamos de volta com mais vídeos aqui no nosso Fala Adriano Esporte Clube, que volta
ainda esta semana com mais jogos da rodada. Espero você aqui. Até o próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau.